Então vamos dar continuidade ao nosso paralelo de comparação do padrão de vida do brasileiro com o padrão de vida de famílias do primeiro mundo. Então vamos fazer o mesmo raciocínio que nós fizemos na aula anterior, né? No primeiro mundo, em países de primeiro mundo, a criança nasce, o indivíduo nasce e ele também se estabelece no padrão de vida da sua família, que normalmente é um padrão de vida acima do padrão de vida do terceiro mundo. Porque no primeiro mundo existe como tradição essa questão da herança, né? Dos seus familiares deixarem uma herança, e heranças normalmente um pouco maiores, para outra família já começar de um ponto acima do ponto que normalmente começa uma família que não possui essa herança. Então, as crianças nascem nesse padrão de vida, só que o que acontece? De diferente, já começa uma diferenciação do terceiro mundo. No primeiro mundo, normalmente, há uma queda brusca do padrão de vida do adolescente quando ele entra na faculdade. Quando ele entra na faculdade, ele já é jogado no mundo de uma forma diferente da gente aqui do Brasil, né? Ele já entra na faculdade, já tem que estabelecer começa a ter que trabalhar para pagar os seus gastos. Normalmente vai estudar em outra cidade, em outro estado. Então o adolescente ele já começa com uma queda brusca e essa queda brusca já faz com que ele amadureça de uma forma mais rápida, né? E aí depois que ele termina a faculdade, termina os estudos, ele começa um aumento constante do seu padrão de vida, né? Ele aumenta após a faculdade e vai crescendo até os seus 30 anos, tem uma queda já não tão brusca porque ele já mora sozinho, já tem as suas contas pagas, uma queda ao casar, mas ele já tem um outro processo de prioridades, né? E aí ele busca, nos 40 aos 50 anos, adquirir uma independência financeira, que é o sonho do primeiro milhão, né? Então, eles já buscam isso como um sonho, já é um processo mais tradicional. Adquirir o primeiro milhão em comparação com a vida do brasileiro, que busca o sonho da casa própria, o sonho do carro. Não que eles não tenham esse sonho, não que eles não busquem isso, mas as prioridades são um pouco diferentes. E aí, com 40, 50 anos, eles adquirem essa independência financeira e aí eles continuam trabalhando com o que gostam, aí sai de um processo. Quando as pessoas lá não gostam do que fazem, eles mudam de profissão, começam a trabalhar com o que gostam, mas aí trabalham de uma forma diferente, porque eles já não dependem mais do trabalho, já com 40, 50 anos, para o seu sustento diário, né? Então eles podem se dar ao luxo de fazer coisas que gostam, de mudar de profissão ou continuar trabalhando na mesma profissão, aumentando o padrão de vida, porque já foi conquistado um processo que eles não dependem mais do trabalho, que é diferente, né, da aula passada nós vimos. O brasileiro ele vai na sua dependência do trabalho até o final da sua aposentadoria, onde existe essa queda brusca. Essa queda brusca no processo de 60 anos, ele já não existe muito, em média, nos países de primeiro mundo, porque ele adquiriu a independência financeira, e aí a independência financeira significa que os seus ganhos e o seu padrão de vida, ele aumenta de uma forma natural, porque a cada vez que você ganha mais, investe mais, você consegue aumentar esse padrão de vida sem comprometer alguma fase da sua vida. E qual que é a consequência disso? Acabam deixando heranças para as próximas gerações. Porque se você tem uma vida que te satisfaz e você tem um aumento constante das suas finanças sem se preocupar com os gastos mensais, com aqueles gastos do dia a dia, você não tem por que gastar e queimar toda a sua gordura financeira que você adquiriu na sua vida. Então você acaba deixando uma herança para as gerações futuras, e aquela geração futura que completa o ciclo,
ela já começa com um padrão de vida diferente daquela família que começa uma vida sem nenhuma herança. Então, a questão da herança é uma questão que tem os seus lados positivos e negativos. Isso mais para frente a gente vai discutir, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui como é diferente as prioridades, né? A prioridade da família de primeiro mundo, do indivíduo que nasce no primeiro mundo, ele tem uma tendência de ter como prioridade adquirir esse primeiro milhão. Já a família do brasileiro, em média, tem uma prioridade de casa própria e de bens de consumo, como carros de luxo. Então a gente começa a ter esse paralelo. A educação financeira, ela é falha de uma forma geral no mundo inteiro, tá? Países de primeiro mundo também têm tendências ao consumismo, também têm tendências tem problemas, né? Não que a gente fez esse paralelo aqui, não é para colocar eles como os perfeitos, mas é só para entender como que a mentalidade é diferente e como que a construção desse país, cada geração que passa, esse país tende a enriquecer cada vez mais, porque cada indivíduo ele possui uma noção financeira um pouco diferente daquela noção de só utilizar o dinheiro para os seus gastos próprios e para cobrir os seus sonhos, as suas realizações pessoais de bens de consumo. Ele faz isso e ele tem isso até mais do que o brasileiro por várias questões, né? A gente sabe, por questões de impostos, questões de acessibilidade, mas muito por questão da mentalidade, de priorizar aquilo que é mais importante, aquilo que vai ser uma solidez financeira, uma verdadeira estabilidade financeira, que vai ser aquele ponto onde você não depende mais do seu trabalho mensal, do seu ganho mensal, para você ter uma vida de qualidade, e a partir do momento que você chega nesse ponto, a sua curva, a sua tendência é sempre estar aumentando os seus ganhos e, consequentemente, você pode aumentar o seu padrão de vida sem prejudicar nenhuma fase da sua vida. Então esse é o primeiro parte que eu gostaria de mostrar para vocês, para despertar algumas questões e refletir se vale a pena seguir esse modelo do padrão brasileiro ou se vale a pena a gente se adaptar e mudar um pouco a nossa forma de enxergar os nossos consumos, o nosso padrão de vida, o destino que nós vamos dar para o nosso dinheiro. Então, estamos encerrando aqui mais uma aula. Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço.